O que significa o trabalho de vigília? Nós entendemos por vigília nós nos tornarmos lúcidos e atentos ao que pode emergir do ser superior. Então, quando se está disposto a entrar em vigília, nós procuramos não nos distrair em nenhuma direção para que a gente possa estar liberado, desocupado de toda e qualquer influência para poder receber lucidamente o que emerge. Então é um estado de muita atenção, de muita lucidez. E uma pessoa teve uma experiência interna lá no núcleo Soin durante a noite e ela gostaria de ter interpretada a vivência que ela teve. Quando nós temos uma vivência interna, nós nos deixamos viver por aquela experiência. Não ficamos colocando obstáculos, nem resistências, nem limitações. Então começa uma experiência interna, nós nos entregamos, nos deixamos transformar. Claro que estamos falando de experiências positivas, como foi a desta pessoa, que se sentiu transformada. Só que ela quer entender como é que isto se deu. Quando uma experiência é verdadeira, quando uma experiência interna é real, nós não temos nenhuma necessidade de compreender a experiência nem o que ela foi. Porque uma experiência interna não é para ser compreendida. Uma experiência interna é para nos transformar. E quando a gente se sente transformado, aquilo é experiência. Não tem nada o que explicar. Qualquer explicação é mental. E a experiência interna se dá em um nível mais profundo. Então é inútil estar procurando explicações mentais para o que aconteceu com ela no núcleo Soin. O importante é que ela se sinta transformada. Se ela se sente transformada, se sente modificada, então a experiência foi real. E não tem explicação isto. E uma pessoa pergunta a respeito de como nós ficamos diante dos trabalhos realizados nas luas, na lua cheia, na lua nova, que são muito conhecidos de várias escolas de ensinamento. Principalmente as escolas antigas difundiam muito esse conhecimento sobre a lua e se baseavam muito nas fases da lua e nas posições da lua para desenvolverem certos trabalhos. A lua não deixou de ter influência. A influência da lua está sempre aí, em diversos setores. Nós é que quando evoluímos, não somos mais subordinados à influência da lua. Este que é o ponto. Então a lua continua influindo, mas se nós desenvolvemos a consciência, a lua para nós conta bem pouco. Então, se nós fôssemos agora estar comemorando lua nova, lua cheia, etc., como sempre se fez, nós estaríamos reconhecendo, em princípio, uma influência da lua sobre nós, que, diga-se de passagem, é sobre a personalidade, como nos tempos antigos. E não se trata de nós estarmos subordinados à lua, mas eventualmente de estarmos liberados de todas as influências da lua, porque além da influência da lua, existe a influência de astros internos e externos mais avançados que a lua, que são aquelas influências que nós agora necessitamos. Então, se nós ficamos confirmando a influência da lua sobre nós, nós estamos fechando as portas para outras influências que são mais avançadas. Então não é que a lua deixou de influir, mas nas almas avançadas a lua não tem a menor influência. Nas almas avançadas não se cogita de influência da lua. A lua influi sobre as marés, sobre as plantas, sobre o clima, como vocês sabem, sobre certas pessoas instintivas, mas a alma deixa de ter influência da lua quando ela cresce.
E uma pessoa leu nas Chaves de Ouro que o nosso ingresso em tarefas regidas pelas hierarquias não é uma escolha pessoal, mas é um contato previsto desde o começo dos tempos. Então ela, diante desta frase, gostaria de entender melhor isto. Sim, existem coisas que estão marcadas desde o princípio dos tempos, desde que nós começamos. E existem outras coisas que vão sendo determinadas pela nossa evolução e pelas mudanças que vai havendo no plano evolutivo. Então existem sim coisas que são marcadas desde o princípio, como certas tarefas que cabem a nós, estão marcadas desde o princípio. Então nós temos desde o princípio, desde que fomos criados, certas tarefas a cumprir. Está marcado desde lá. Então isto não surge assim, de repente, no meio da vida, no meio das encarnações. Tudo que é evolutivo e que diz respeito ao plano está marcado desde o princípio. E nós somos feitos para aquilo. Fomos feitos para desenvolver aquele plano. Agora, outras coisas vão sendo determinadas no trajeto, segundo o que evoluímos, segundo a necessidade do plano, que pode mudar. Então, outras coisas vão sendo determinadas no trajeto. E como invocar aspiração e como servir? Quando você se considera um ser interno, um ser interior, e não quando você se considera esta personalidade que sente as coisas, que sofre tudo isto, quando você se considera um ser interior, você com isto está invocando inspiração dos seus níveis superiores. Então, para você ser inspirado, para você ser guiado, precisa que você se considere um ser interior, aquilo que é o guia dentro de você. E se você se considera um ser interno, então a sua inspiração vai estar ativa, vai estar em movimento. O servir é uma consequência disto. Então, se você invoca este ser interior, você vai ser inspirado, você vai ter cada vez mais aspiração e vai encontrar a sua tarefa, vai encontrar a sua forma de servir, a tarefa e a forma de servir, como consequência dessa inspiração estar emergindo. Mas para isso tudo começar, precisa que você não se confunda, que você não se considere este ser que age aqui fora com aquilo que você é lá dentro. Uma pessoa diz que se sente derrotada. Espiritualmente, aquilo que nós chamamos de uma derrota é uma oportunidade que nós temos de reiniciar em bases completamente diferentes. Então, quando a gente não consegue mudar, transformar, quando a gente não consegue perceber o plano evolutivo, mas temos um plano próprio para desenvolver, normalmente nós vamos ter uma derrota. Então, se você tem um plano próprio e se chega no momento de você ser do plano evolutivo, então você vai ser derrotado nos teus planos próprios. Mas isto visto assim, não é nada demais. Uma derrota é exatamente o que nós precisamos para em seguida ampliarmos os nossos planos. Isto é, sairmos dos nossos planos, que são todos derrotáveis, não é só uma questão de tempo, mas de nós estarmos em um plano maior, de nós estarmos em um plano evolutivo. Então, derrota não é o fim de nada, mas é uma porta para um começo novo. E quem se sente derrotado, normalmente é o ego, não é o indivíduo interno. O indivíduo interno pode estar considerando aquela derrota o que era preciso para os planos do indivíduo mudarem. As maiores derrotas
que os indivíduos chamam de derrotas, geralmente são mandadas pelo próprio ser interno do indivíduo, que é para ele, a uma certa altura, desistir dos seus planos próprios, que nunca se encaixam dentro de um plano maior com o qual ele tem afinidade e com o qual ele tem um compromisso desde o princípio dos tempos, como se viu em certos casos. Então, se eu tenho um compromisso como mônada desde o início dos tempos, e eu tenho planos próprios depois, em nível de personalidade, é só uma derrota que vai nos fazer acordar. Uma pessoa pergunta se os acidentes acontecem por acaso ou se são um destino. Acaso é algo que não existe. Portanto, um acidente não é um acaso. Um acidente, como todas as outras coisas, estão programadas e chega o momento, aquilo acontece. Agora, os acidentes não são todos iguais. Os acidentes importantes, os acidentes que nos transformam, esses estão todos marcados e não aconteceram por nenhum outro motivo, que aquilo devia acontecer no momento adequado. Agora, o que pode acontecer no plano dos acidentes, e com isso a gente teria que ter cuidado, é nós, a uma certa altura, nos tornarmos negligentes, ou nos tornarmos distraídos, ou nos tornarmos descuidados. Então, se nós somos negligentes, descuidados ou distraídos, isto é, se nós somos irresponsáveis diante do que deve acontecer, então aí alguns seres desses elementais que estão no plano etérico podem criar um acidente para nós. E este pode não ter sido programado. Então, o acidente em geral, importante, ele é escrito. Agora, se nós estamos desatentos, se nós não estamos no controle das situações, se nós não estamos atentos, então estes pequenos seres do plano etérico que se divertem com as coisas que acontecem, não fazem por mal não, eles se divertem. Então eles criam as condições para haver um acidente e aquilo acontece. Nós teríamos que não estar preocupados com estas coisas, mas estarmos atentos. E principalmente quando nós estamos atravessando um lugar onde já houve um acidente. Então, num lugar onde já houve algum acidente, ali existe uma tendência para aquilo se repetir, porque ali se criou esta situação etérica, ali estes seres etéricos que produzem estas brincadeiras, porque para eles é uma brincadeira um acidente. Eles não são malévolos, eles são seres etéricos, eles são elementais. Então, ali já se criou um ambiente favorável para eles agirem. Então, precisa mais cuidado ainda quando nós estamos num local onde já houve acidente e onde há facilidade para haver acidente. Ali se acontece uma formação psíquica em torno da qual aqueles seres se reúnem no plano etérico e podem confirmar ali aquela situação. Então, nós não podemos ficar submissos a isto. Basta que a gente tenha cuidado, que a gente pode atravessar uma área desta forma sem que aconteça nada. Agora, quando o acidente é programado, então foi a alma do indivíduo e outros poderes positivos que não encontraram outra forma de haver uma transformação, então criaram aquilo. Quando nós estamos com a mente alinhada com o nosso núcleo interno, quando nós não estamos nem distraídos e nem preocupados com acidente, porque a preocupação por acidente também os atrai. Então, você não está preocupado com acidente algum.
Você apenas não está distraído. Então pode-se formar uma ponte entre a sua mente e um plano de segurança e nada acontecer, mesmo que haja forças contrárias, mesmo que haja um trabalho ali nesse sentido. Então, se nós permanecemos quietos, se permanecemos unidos e alinhados, podemos até atravessar perigos sem que nada aconteça. Nestas coisas, nestas defesas, conta muito a autodefesa do corpo físico. Por isso é que nós não precisamos ficar preocupados. Nós não temos que nos preocupar em estar evitando o acidente. Nós temos que estar atentos a como estamos, mas não preocupados. Porque se nós estivermos atentos, se nós estivermos vigilantes, a consciência do corpo faz o resto. A consciência do corpo evita o acidente, se o corpo não quiser passar por esse acidente. Muitas vezes, quando nós estamos despreocupados e nada acontece nesse campo, é porque a consciência do corpo estava desperta. A consciência do corpo evitou isto. A consciência do corpo tirou o corpo daquela situação, desviou o corpo dali. Percebe por que nós não temos que nos preocupar? Porque isso deve ser deixado também à consciência do corpo. Se o nosso corpo tem como destino estar aqui em ordem mais um tanto, a consciência deste corpo se encarrega de mantê-lo. Nós não temos que nos preocupar. A consciência deste corpo evita os acidentes, sai daquilo. Muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo ali, desviamos e depois soubemos que ali aconteceu um acidente. A consciência do corpo também colaborou nisto. A consciência do corpo, quando se trata destas coisas, da manutenção do corpo, ela tem muita voz ativa. Então, quando nós não nos preocupamos com acidente, nós temos que estar atentos, essa é a nossa parte, e nada mais. Todo o resto, deixe com a consciência do corpo, ou deixe com a consciência dos corpos, porque essas consciências vão muito além da nossa ação concreta, e elas mesmas vão se desviando destas coisas. Então é preciso nós compreendermos esses mecanismos e confiarmos na consciência do corpo. Eu posso aqui estar muito atento. De repente eu me levanto, vou lá para fora e cai uma placa deste teto aqui. Isto foi a consciência do meu corpo que tirou o corpo daqui. A consciência do corpo sabe disto, de uma certa forma. Claro que aqui entram também outros níveis da consciência, mas aqui não faltou a consciência do corpo. Porque se a consciência do corpo não estivesse sabendo disto, dificilmente ele se movia daqui para ir até lá. Principalmente se ele não está disposto a se locomover naquele momento. Principalmente se ele está aqui ocupado com outra coisa. Mas a consciência dele o leva para lá. E esta consciência sabe tanto quanto a outra consciência, dentro de certos limites, a respeito destas coisas. É preciso ter presente esta consciência do corpo, porque isto é muito valioso e isso nos libera de estarmos preocupados com certas coisas.